Fala, meu povo, tudo certo? Tô aqui de volta uma semana depois do vídeo de perguntas e respostas para trazer para vocês um vídeo sobre a liga que vai começar nesse fim de semana. Na verdade, se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele está sendo postado, a liga começa amanhã. Eu tô aqui para falar sobre a temporada 2026-2027 da Premier League. Bom, eu quero tocar em alguns clubes que eu vou entender que tem mais possibilidade de brigar por algo nesse campeonato, alguns clubes que eu tenho expectativa alta, outros uma expectativa baixa, e vocês vão entender o porquê do título desse vídeo. Então vamos embora, já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso não esteja inscrito, e também, claro, ativar o sininho, porque a temporada europeia de clubes vai começar e vocês sabem que eu vou tentar fazer bastante vídeo sobre a temporada aqui no canal. Bom, gente, eu quis dar a esse vídeo esse título diferente, né, de um favoritismo vermelho e reconstrução de outros tons, porque para mim esse é um retrato que a gente pode tirar desse comecinho de temporada. A gente termina a última temporada com o Arsenal campeão. Depois de 2 décadas, era um time também que passou, que chegou longe numa Liga de Campeões, né? Foi vice-campeão, perdeu o PSG na final. Mas na Premier League, depois de tantos anos brigando, estando ali de volta a uma segunda, terceira colocação, conseguiu o seu título com o Arteta no comando. E eu já quero abrir esse vídeo aqui falando sobre o Arsenal, porque é um caso curioso, e como eu falei no vídeo de perguntas e respostas, é um caso que a gente ainda não tem certeza do que a gente vai ver do Arsenal nessa temporada, tá? Por quê? O Arsenal do Arteta, a partir do momento que o Mikel foi contratado, era um time que propunha bastante o jogo, era um time que tinha bastante variedade ofensiva, era um time que funcionava e rodava muito a partir do Odegaard, que até ali a temporada 23-2024 jogava muita bola. Eu não sei se é exatamente pela queda de rendimento do Odegaard, para mim passa muito mais por uma questão de frustração de tantas batidas na trave, mas o Mikel Arteta usa na temporada passada uma forma de jogo muito mais proveitosa de bolas paradas, aproveitando-se principalmente do escanteio ou de faltas que podiam ser cobradas direto na área, do que da bola no chão. E isso, apesar de ter sido uma tendência não só do Arsenal, mas de toda uma Premier League, inclusive dos clubes ingleses na Champions, na Euro, na Conference, enfim, foi com o Arsenal que isso se tornou mais forte e foi com o Arsenal que isso teve um resultado de título. E aí, como eu falei no vídeo de perguntas e respostas, eu não sei se o Arsenal dessa temporada vai seguir essa tática ou vai partir para um jogo mais parecido com o que tinha nas temporadas anteriores. É aquilo, o Arteta pode entender que o título vai poder fazê-lo voltar ao seu estilo principal de jogo, ou ao seu estilo inicial, e também pode fazer pensar que, agora que foi campeão, é óbvio que eu vou manter. O time que está ganhando não se mexe. Então, a gente ainda está nessa dúvida. O Arsenal na pré-temporada jogou mais interessante do que jogou em alguns momentos da temporada passada. Só que é aquilo, é pré-temporada, e o Arsenal do final da temporada não foi ruim. Eu acho que o problema do Arsenal ele figurou muito mais ali entre talvez março e abril desse ano, talvez, ou fevereiro e março, enfim. Que é aquele momento que o Arsenal quase poderia ter perdido alguma chance de título pro City, né? Depois, quando o time volta a jogar bem, aí realmente você tem uma crescente e você tem o título vindo. Mas já que eu falei de time que tá ganhando não se mexe, isso de fato se refletiu na janela do Arsenal, né? O Arsenal só confirmou, no caso, contratou o Nketiah, né, ele que tinha um contrato de empréstimo, e o que a gente tem a mais são retornos, né? O Arsenal não fez uma venda cara, o Arsenal não fez muitas compras caras. A gente vai falar do Bruno Guimarães, que vem do Newcastle por 87 milhões, e do Tsouras, que é um atacante que veio do Clube Brugge. Tem o Meslier do Leeds também, mas enfim, no mais, o que a gente tem são retornos de empréstimos de jogadores que a gente nem sabe se vai ficar, que é o caso do Noé e também do Nelson. Então, a gente não sabe se foi muito do pedido do Arteta ou se foi uma questão de direção, até porque na temporada passada o Arsenal tinha gastado bastante, mas essa temporada começa sem nenhuma grande contratação do Arsenal, só mesmo o Bruno Guimarães, que eu acho que pode mudar, pode melhorar ainda mais o meio de campo,
que já tem Declan Rice. Então vai ser uma dupla de meio de campo bem interessante. Se o Odegaard fizer voltar ao futebol que tinha há 3 anos atrás, o meio de campo do Arsenal briga para ser um dos melhores meias dessa Premier League. Eu não achei, falando questão de nomes, na temporada passada, o Zubimendi fez uma excelente temporada, o Lewis Kelly quando entrou também entrou muito bem, e eu espero demais que o Lewis Kelly não seja vendido, mas eu acho que por nome, o Arsenal não tinha o melhor meio de campo da última Premier League, mas num bom meio de campo, com Declan Rice, Bruno Guimarães e Odegaard, muita coisa pode acontecer por ali. Eu vou voltar nessa tecla do meio de campo mais pra frente quando eu falar de outro clube, mas já que eu tô falando do Arsenal, eu vou falar também de saídas, né? A gente tem a confirmação da saída do Trossard pro Besiktas, como a principal saída, e a gente tem outras possibilidades de saída no setor ofensivo do Arsenal, que são relacionados aos Gabriels, né? Gabriel Jesus está sendo procurado pelo Napoli, que não vai ter o Lukaku nessa temporada, e tem uma possibilidade de isso acontecer. O Jesus até gostaria de ficar, mas entende que em solo italiano ele teria mais oportunidades, talvez melhor do que dizer solo italiano, seria dizer solo napolitano, mas enfim, ele teria mais oportunidades lá. Até porque, se eu não me engano, o empresário do treinador do Napoli é o mesmo empresário do Jesus. Então, isso pode ser um fator positivo. E tem o Martinelli com possibilidade de ida para o Galatasaray. E apesar de eu achar que poderia ser uma boa para o Martinelli sair do Arsenal e experimentar outras áreas, o Martinelli ainda vive numa questão de... Ele entregou no Arsenal. Foi artilheiro de Liga dos Campeões, né? Foi um dos artilheiros da última edição de Liga dos Campeões para o Arsenal, só atrás do Gyökeres. Mas ele entregou o que ele prometia entregar? Quando a gente olha para o Martinelli que saiu do Ituano, enfim, eu acho que o Martinelli fica muito nessa questão de entregou, mas nunca se firmou muito como titular. Às vezes ele era titular porque não tinha outra opção, às vezes até ele foi de fato melhor, enfim. Mas eu acho que o Martinelli passou por muitos altos e baixos, eu acharia bom ele experimentar outros áreas, apesar de eu não saber também se o futebol turco, que hoje volta a ter bastante dinheiro, eu não sei se o Galatasaray seria o melhor destino, né? A expectativa de venda, ou melhor dizendo, a expectativa de compra do Galatasaray é de fazer algo entre 45 e 50 milhões de euros, mas o Arsenal não acha que valeria esse valor, e sim algo superior. Só que o Galatasaray também não tem muita vontade de ampliar a proposta existente. Então, sobre o Arsenal, é isso, tá? Eu vou dizer que o Arsenal fez poucas mudanças, e a mudança que fez foi positiva, que é a contratação do Bruno Guimarães. É um favoritismo que vai ser mantido, porque é um treinador que vai permanecer, e é um elenco que vai praticamente ser o mesmo, né? A mudança mesmo, na minha visão, vai ser a entrada do Bruno Guimarães, e a gente vai ver como é que vai funcionar a questão dos pontas na temporada. Porque a gente viu isso já há um tempo, mas nessa pré-temporada eu acho que é quase como algo definitivo, que é muito difícil de imaginar o Madueke sendo um dos 11 titulares ou sendo uma das possibilidades de entrada. O Madueke, desculpa, mas o Madueke não tem nível técnico para estar num time campeão do Arsenal. Então vamos ver como é que vai ser com Saka, com Martinelli, se sai, se fica. O Odegaard, eu acho que volta a ser esse meia centralizado titular. Gyökeres vai ter uma chance de um pouco mais adaptado do que a última, de talvez fazer uma temporada que ele deslanche. Por mais que a última temporada não tenha sido grande coisa, ele superou os 20 gols, que é uma marca interessante. Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que o Arsenal é bastante favorito pelas manutenções em geral, pela bola que já jogou na temporada passada em alguns momentos, e pode ser o time mais competente a brigar pelo título. Então, o favoritismo vermelho é esse daqui. Mas e a reconstrução de outros tons? Vamos falar do tom azul primeiro? Eu vou começar falando de um rival do Arsenal, no caso o Chelsea, porque o Chelsea talvez tenha passado por uma grande mudança. Uma grande mudança mesmo. Até em níveis estruturais, né? Muita coisa na temporada passada deu errado no Chelsea. Muita coisa. Depois do título conquistado na Copa do Mundo de Clubes, eu acho que não se imaginava uma temporada tão ruim quanto ela foi. Eu acho que se imaginava talvez não um Chelsea brigando por título, mas um Chelsea que conseguisse se classificar para uma Liga dos Campeões sem dificuldades, o que não passou perto de acontecer. E tome mudança de treinador,
E tome agora, dessa vez, até uma mudança do nome, né? O Chelsea não vem mais com um coach e vem com um manager, que vai ser o Xabi Alonso. E tem essa mudança mais forte no futebol europeu, né? De quando ele é técnico, de quando ele é treinador. Enfim, no futebol brasileiro a gente usa as palavras mais como sinônimas. Mas a mudança principal é que o Xabi Alonso ele vai mandar mais. Ele vai saber mais, ele vai ser mais orientado do que se ele fosse só um técnico, ou do que ele meio que é no Real Madrid por outras questões. Então, a primeira mudança no Chelsea é muito essa, da questão de um treinador, e ainda que seja um treinador, é um treinador ainda sem tanto tempo de carreira, né, porque a gente vai exaltar os feitos do Xabi no Bayer Leverkusen, mas a gente vai pontuar certas questões do Real Madrid, exatamente pela inexperiência dele, principalmente ao lidar com jogadores ali muito estrelados. E agora no Chelsea ele vai passar por essa mescla, né? E uma coisa inteligente, que eu acho inteligente na ideia, mas eu não sei se foi totalmente bem executado em ação, que é o Chelsea ele passou pela temporada passada com problemas com alguns jogadores, né? O Enzo Fernandes quis muito sair e declarou isso, que queria ir para o Real Madrid. O Cucurella também, apesar de não ter tido nenhum vazamento na imprensa, internamente sabia-se que aquela seria a última temporada dele no clube. E você ainda tem umas questões individuais também de outros atletas que não foram muito reveladas, mas de jogadores insatisfeitos, né? Enfim, certas questões até envolvendo o Garnacho, o Estevão, mas vamos lá. O Chelsea, para essa temporada, fez duas contratações que me chamou bastante atenção, que foi a do Henderson, que estava no Brentford, mas é aquele volante clássico do Liverpool, e também o Welbeck, que estava no Brighton. Dois nomes ali acima de 34 anos. E você teve também a contratação do Lacroix, zagueiro que era do Crystal Palace, francês, que, se eu não me engano, foi a primeira contratação do Chelsea de um jogador com mais de 26 anos, em valor pago, em 4 anos, se eu não estou enganado, em 4, 5 anos. Então você tem um Chelsea tentando envelhecer, seria um termo errado, mas eu acho que faria sentido. Então o Xabi Alonso meio que tenta envelhecer o time, tenta dar mais experiência para o time. O Chelsea deixa de ser aquele clube que contrata 20 jogadores em idade de futebol de base para contratar jogadores um pouco mais velhos para dar experiência à equipe. Qual é a minha questão sobre isso? Eu não acho que isso seja ruim, tá? Mas por que eu falo que eu não sei se isso foi tão bem executado? Quando o Xabi Alonso entra com essa ideia, o primeiro nome que o Xabi Alonso pensa é o Xhaka. E o Xhaka foi muito bem no Arsenal do Arteta. O Xhaka foi muito bem no Bayer 04 do Xabi Alonso. E o Xhaka brilhou. Foi um dos melhores volantes volante pela função, né? Mas quase meia. O Xhaka foi um dos melhores meias volantes da Premier League jogando pelo Sunderland. O Xhaka foi um dos jogadores que evoluiu tecnicamente com o passar dos anos. Principalmente se a gente recortar, sei lá, os últimos 4 anos contra o Xhaka até 2020, 2021. O primeiro Xhaka do Arsenal, né? Do Basel, enfim. E eu acho que o Xhaka seria um jogador perfeito para você dar essa experiência ao time. O Henderson já não sei. O Henderson passou por muitos baixos desde que saiu do Liverpool. É Arábia Saudita, é mau uso no Ajax, no Brentford eu também não acho que ele conseguiu encontrar demais o seu futebol. Então a minha crítica ela vai nisso. Ela não vai necessariamente à idade dos jogadores, mas sim nos jogadores a serem contratados. O Welbeck até estava bem, tá? O Welbeck ele manteve uma certa regularidade de gols, mas eu acho que para um Chelsea que tinha um Delap como opção no ataque, eu não sei se o Welbeck é o melhor dos avanços, sabe? Enfim, a gente vai ver ainda a questão do João Pedro, que possivelmente vai ficar, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tava para renovar o contrato, eu não sei se já renovou ou não, até pela procura que o Barcelona, enfim. Mas eu acho que o Xabi Alonso podia ter pedido um atacante, até que seja experiente, já que vai ser um reserva mesmo, mas algo melhor do que um Welbeck, tá? Então o Chelsea fez essas contratações, mas fez uma contratação que chama mais atenção, que é a do Rodgers, num valor, vou usar aqui minha colinha, de 138 milhões de libras.
138 milhões de libras no Rodgers, o Aston Villa agradece. Antes da Copa começar, eu acho que eu cheguei a falar isso no Como Vem, não lembro ao certo, mas o Rodgers ele é uma possibilidade de ser titular na Copa, visto que no comando do Tuchel, o Rodgers tinha jogado até mais do que o Bellingham, mais e melhor, e teria uma tendência de venda do Aston Villa, sabendo que ele se valorizaria a partir do momento que ele fosse para uma Copa do Mundo. Mas eu acho que ninguém no Aston Villa pensou que o Chelsea fosse pagar tudo isso de dinheiro logo de cara. Então, para Aston Villa foi uma venda sensacional. Não que seja uma compra ruim do Chelsea no questão quem é o jogador, mas certamente foi uma compra acima do valor de mercado e acima do valor esperado por Rodgers, tá? Não é um jogador ruim, mas assim, não consigo ver o Rodgers justificando uma compra de quase 140 milhões de libras. Ele pode fazer uma das temporadas dos sonhos. Ele pode ser o melhor jogador do Chelsea nessa temporada. Mas eu acho muito difícil que ele justifique esse valor em algum momento, tá? Vou dar uma passada aqui no Chelsea. A gente tem outras compras que não são tão interessantes assim, né? Tem a questão do Nicolas Jackson também, vai tornando do Bayern. E a gente tem algumas vendas acontecendo. Eu falei do Coelho, que foi para o Real Madrid. Eu falei do Aston Villa que pegou o Garnacho para o empréstimo dessa vez. O Chalobah também saiu para o Como. Inclusive o Aston Villa pegar o Garnacho. O Aston Villa tem essa mania, né, de tentar reconstruir jogadores. Foi o Asensio, foi o Rashford e agora é o Garnacho. Apesar de eu achar que o Garnacho tenha, por todo o tempo, apresentado muito menos do que os outros dois. E também tem o André Santos vendidos para o United, mas eu vou falar do United daqui a pouco. Porque pode ser que adicione mais uma venda nessa lista, que é a possível venda do Enzo Fernandes. Que o Chelsea trabalhava com um prazo até a última sexta-feira e o City nunca aceitou esse prazo, mas o City também possivelmente não vai aceitar um valor de 120 milhões. Eu entenderia muito mais o Enzo valer 120 do que o Rodgers valer 138, apesar de eu achar esses valores ainda assim muito inflacionados pelo mercado inglês. Então, a primeira reconstrução ela é do Chelsea e a segunda reconstrução, e essa depois de muitos anos num trabalho único, vai ser do Manchester City. Manchester City que não conta mais com o Pep Guardiola pela primeira vez em 10 anos, vai contar com Enzo Maresca. E essa talvez seja a maior reconstrução do City em muito tempo. Porque o trabalho anterior do Guardiola era o trabalho do Manuel Pellegrini, que ganhou o Barclays Premier League, que ganhou Copa, que já estava ali naquele City que conseguia se classificar para a Champions com uma certa tranquilidade. Então foi uma passagem de um para o outro natural e positiva. Foi um trabalho que encerrou bem e um trabalho que começou com um potencial que posteriormente foi atingido. Agora, quando o City contrata o Maresca, vem de uma dúvida, porque apesar do Maresca ter sido auxiliar do Guardiola e não que isso garanta tanta coisa, né? Porque se de um lado a gente tem o Arteta, do outro lado a gente tem um Domenech, o Maresca sai de um trabalho ruim do Chelsea. Talvez um trabalho no qual ele não tenha sido o principal culpado, mas ele sai de um trabalho ruim. Ele sai de um trabalho de conflitos, tanto com a gerência do clube quanto com os jogadores. E agora ele vai para o City, que tenta achar um caminho, né? A principal contratação do City é o Elliot Anderson, e já que eu falei dessa questão de achar um caminho, é muito curioso porque na Supercopa, eu acabei não falando isso quando eu pontuei do Arsenal, porque eu acho mais importante falar sobre o City naquele jogo do que sobre o Arsenal. O Arsenal fez uma partida sensacional. O Anderson ficou numa posição perdida no meio de campo. Elliot Anderson foi um dos melhores meias. Ele pode fazer muito bem a função de 5 e pode fazer a função muito bem de 8. No Nottingham Forest, ele jogou muito bem nessas posições. Ainda nos momentos ruins do Forest nesses anos. Uma vez que escala ele para chegar mais na área, para tentar finalizar, para tentar achar um espaço mais à frente, que é uma coisa que ele, por natureza, não faz. Então, acho meio sem sentido essa utilização do Elliot Anderson, mas é o que eu falei, o Maresca vem aí para achar um espaço, para entender o elenco que ele tem nas suas mãos. Então, realmente, o City não faz tantas contratações, já tem um elenco longo. O que o City acaba tendo que fazer
é se livrar de alguns jogadores que foram, no caso, né, o Reinders, que foi pro Al-Qasdar. A gente tem outras saídas, né? O Bernardo Silva também foi para o Manchester City. O Stones para a Inter, depois de um longo tempo do Stones sendo tentado, valeu, se não me engano, o valor alto que ele veio do Everton há 12 anos atrás. Agora, dessa vez, ele vai para a Inter. O Akanji também, né? Até de saída. E agora tem uma venda que eu acho que é a que chama mais atenção, que apesar do ainda ter ficado só um ano e o pessoal ter viralizado os cortes no Twitter, que é a venda do Rode por 60 milhões de libras. Eu vi algumas divergências nesse valor, tá? Eu vi gente falando de 60, vi gente falando de 65, eu vi até valores chegando a 70, enfim. Vamos lá. Se a gente olhar pelo lado mais frio, pelo lado racional, o City conseguir vender o Rode com 30 anos, 7 anos depois do que ele foi contratado, mais caro do que ele pagou para o Atlético de Madrid, é uma negociação maravilhosa. Se a gente for olhar até para um lado de que o Rode sofreu muito com lesões nos últimos 2 anos, ainda assim é uma coisa que faz bastante sentido. Mas se a gente olha pro que o Rode jogou na Copa do Mundo, se a gente olha pro que o Rode já jogou no City, eu falei muito aqui que entre 2022 a 2024, o Rode foi o principal jogador do Manchester City, tá? E ele não deixa de ser necessariamente só pela compra do Haaland. Ele deixa de ser também porque ele piora, porque ele se lesiona. Então ele pega o City ali, principalmente a partir de 22, que era o City principalmente do De Bruyne, vira um City dele, que toda a bola passa por ele. Que ele passa a dominar o meio de campo do Manchester City. Passa também a pisar na área, passa a fazer seus gols, passa a dar suas assistências. Então o Rode nesse período, do começo da temporada 22-23 até a Liga das Nações de 2024, perdão, a Euro de 2024, eu acho que o Rode foi por muito o melhor jogador daquele City, tá? Depois realmente o Haaland, depois assim, o City cai, o City perde um pouco da qualidade, mas o Haaland eu acho que ele destoa como o principal jogador do City, não necessariamente em atuação, mas também como personagem. E por que eu acho que o Rode ter saído é ruim? Nesse jogo da Supercopa, o City vai a campo com o meio de campo tendo Kovacic, Henderson e Foden. O Henderson começaria o jogo como primeiro volante, pisou demais dentro da área. Não fez sentido a função dele ali. O Kovacic, que voltou no finalzinho da temporada passada, teve seus pouquíssimos minutos por conta de uma lesão que doeu quase a temporada inteira, tá voltando de lesão. Por mais que seja um bom jogador, a gente não sabe quanto vai durar. E o Foden, que, assim, depois do último título de Premier do City, ele sumiu. Ele deixou de ser alguém utilizável, quase. Não é à toa que ficou fora da Copa do Mundo completamente merecido. Então eu acho que a saída do Rode, ela é um problema pro City exatamente por isso. Porque o City não conta com um grande meio de campo. Não é mais o City, sei lá, de... Eu não vou nem falar do City já com o Rode, tá? Mas, sei lá, um City que o Guardiola confiava muito, que tinha Fernandinho, que tinha Davi Silva, que tinha De Bruyne, que tinha Bernardo Silva. Não tem mais esses caras que estavam numa década passada. Não tem mais o próprio De Bruyne, que saiu já há 2 temporadas. É um meio de campo do City que não é que seja ruim, mas ele precisa se encontrar. E sem o Rodri, e sem talvez uma grande reposição, fique mais difícil ainda. E já que eu estou falando de questão de vendas do City também, dessa dúvida do processo do Maresca, tem 2 jogadores que podem acabar saindo, né, do Manchester City, que são jogadores mais ofensivos, que são o Marmoush e são o Savinho. Eu não sei porque eu repeti o som 2 vezes, mas os 2 podem estar na maior venda do City na história para o Tottenham. Eu preciso pegar os valores aqui, mas eu vejo na casa de 100 milhões de euros, né? Isso. A maior venda do City tinha sido do Álvares para o Atlético de Madrid, e agora esses 2 podem acabar superando. Na real, o Savinho por si já pode acabar superando sozinho essa venda do Tottenham, essa compra do Tottenham, essa venda do City para o Tottenham, na verdade. E então já vamos entrar no Tottenham, né?
Que assim, o Tottenham tem aquela questão de contratar jogadores do City para conseguir vencer o City. Talvez essa seja a chave. Para o City, eu acho que essas vendas não são ruins, tá? O Savinho nunca conseguiu se firmar. Teve a sua grande oportunidade no Girona, jogou muito bem no Girona, no City. Nem sempre entrou bem e nem sempre também mereceu entrar. E o Marmoush, que eu acho que é para ser de fato esse reserva, que pode atuar pelo lado de campo, pode atuar mais centralizado, mas que não brigaria para ser titular nem com o Semenyo, nem com o Doku e principalmente com o Haaland, que é uma briga que normalmente não existiria. Então eu acho que são nomes bons para o Tottenham, apesar de eu achar que são valores muito altos, principalmente pensando no Savinho, principalmente pensando porque são jogadores reservas. Mas é claro que o Tottenham precisa, né? O Tottenham precisa de time, é um Tottenham que na temporada passada ficou lá embaixo, pegou para ser rebaixado até a última rodada, ali brigando com o West Ham, e se safou por pouco, né? É um trabalho iniciado pelo De Zerbi no final da temporada passada, que deu uma certa estabilidade depois de 3 treinadores, se não me engano, no período de 4, 5 meses, e que espera que nessa temporada seja mais tranquilo. O Tottenham trouxe para esse ano o Tonali, um valor bem alto de 108 milhões de libras, mas eu acho que vale, tá? Quando eu falei lá do meio de campo meu meio de campo favorito da Premier League, né? É aquele meio de campo com Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton, que não foi tão forte na temporada passada. Eu vou falar do Newcastle daqui a pouco. Mas o Tottenham traz o Tonali e traz também o Van Heck, do Brighton, numa transferência de 60 milhões, jogador defensivo. Traz o Robertson, traz o Senesi por custo zero, traz o Dubravka. Tem a saída do Vuskovic do Spencer e talvez a principal saída, na minha visão, seja a saída do Christian Romero também para o Atlético de Madrid. O Romero, que eu acho que, por mais que tinha gente que quisesse a saída dele, teve uma parte da torcida que ficou muito fechada por entender que o Romero se preservou de jogar no Tottenham para chegar bem, para chegar e poder jogar na Copa pela Argentina, e eu acho que isso tem a tom de verdade. Eu acho que o Romero ele foi um grande defensor pro Tottenham. A culpa do Tottenham ir tão mal defensivamente nos últimos anos, não sei se passa tanto pelo Romero, verdadeiramente. Eu acho que passa mais por valores altos em defensores medianos. Enfim. Então o Tottenham vai tentar esse ano brigar por algo mais, vai tentar voltar a brigar por uma competição europeia. Não vai ser tão fácil, mas com certeza uma coisa que ajuda tanto o Tottenham quanto o Chelsea é não ter competições europeias na temporada. Então o Tottenham pode se aproveitar disso para conseguir pontuar contra clubes que vão acabar tendo que em algum momento poupar muito mais no campeonato. E eu acho que essa seja a principal saída do Tottenham nesse ano. Tá? Então, sobre o Tottenham não tenho muito a dizer, realmente uma temporada de reconstrução. E já que eu falei das reconstruções em tons de azul, eu vou pular para as reconstruções que são um pouco menores, mas também são em tons de vermelho. Diferentes tons de vermelhos do Arsenal, mas que eu preciso pontuar aqui. Já que eu falei de competições europeias, quem volta a disputar uma nessa temporada é o United do Carrick, né, dessa vez mantido, sem muita certeza do que vai ser o trabalho dele. Eu gostei bastante do que o Carrick fez na temporada passada, mas eu entendi que ele estava muito mais ali para arrumar a casa do que para fazer um trabalho permanente, e ele acaba ficando. E eu acho que ele vale esse voto de confiança, né? O United precisa, às vezes, confiar em certos treinadores. Talvez pós Ferguson. Eu gostei do trabalho do Mourinho, tá? Eu tenho minhas críticas, mas eu gosto do trabalho do Mourinho. Mas o Solskjaer, que foi uma aposta, teve seus bons momentos, e a gente espera que o Carrick o supere e tenha muitos mais momentos bons. Talvez eu esteja declarando uma torcida aqui, não sei. Mas o United para esse ano vai voltar a disputar competições europeias, até por isso precisa de um elenco mais incorporado. Até por isso, 2 meias chegaram, né? Andrei Santos e Tielemans. 2 bons meias, mas a questão física é uma pulga, possivelmente nos dois. Os dois fizeram umas boas recentes temporadas. O Andrei acabou ficando de fora da Copa do Mundo, o Tielemans fez uma boa Copa do Mundo. Por mais que a Bélgica não tenha sido um grande time, o Tielemans eu gostei de vê-lo. Mas é o United que também perde o Casemiro em uma posição que não foi reposta. Pelo menos até agora, o United não contratou nenhum primeiro volante. Pode ser que já seja do pensamento do Carrick
essa utilização de André Santos e Tielemans como meias, um pouco mais recuados, e aí você usa o Bruno Fernandes como meia atacante, de fato, meia mais armador, que ele sabe fazer essa função, diferente do que o Rubem Amorim pensava, pode. Até porque você ainda tem o Diallo, que vai atuar pelo lado, mas pode fazer alguma função central. Você tem o Mainu, que dependendo pode entrar melhor nessa temporada. Mas eu acho que o United precisaria de um volante. Não sei se eu confio tanto nessa formação sem volantes e sim de meias, até porque o Andrei pisa bastante também dentro da área e isso pode ser algum problema. Mas é claro, isso passa até pela formação defensiva, pela linha de defesa que o United vai fazer nessa temporada, que é mais uma temporada que o United vai contar com o Luke Shaw, né? Chega até a ser engraçado ver o Luke Shaw lá depois de tanto tempo, mas ele possivelmente começa a temporada como titular. Das vendas do United, a principal acaba sendo o Højlund, que foi para o Napoli, né? E o Casemiro sai de graça. Então, acho que o United passa por uma reconstrução diferente das de tons azuis, muito porque é um trabalho mantido, já há um pouco mais de tempo do que do Tottenham, mas é um trabalho que vai ter um nível diferente de dificuldade. O United, na temporada passada, fez a sua temporada com a menor quantidade de jogos do século. O United jogou 40 partidas. Foram as 38 da Premier League e uma de cada Copa, porque o United foi eliminado na segunda fase de cada Copa, tanto da Copa da Inglaterra quanto da Copa da Liga. E eu quero que esse ano vai ter muitos jogos a mais. Não só porque talvez ele possa avançar nas Copas Nacionais, mas também porque ele vai ter toda uma fase de Liga da Champions. Então a dificuldade do United e a reconstrução a partir do Carrick vem muito mais dessa necessidade de um elenco maior e de uma rotação maior do que a gente viu na temporada passada. O United faz uma excelente temporada no segundo turno, com o Carrick no comando, mas é muito necessário dizer que também, talvez esses números muito positivos, seja por conta da gente também ver um City, um Arsenal, outros clubes lá de cima, em outras competições, que o United não disputou. Então, fechando o Big Six e mantendo num tom vermelho, esse eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer, é o Liverpool que contratou o Iraola para essa temporada. E apesar de eu achar que o Arsenal tenha feito pouquíssimas contratações, eu vou dizer para vocês que, para mim, a pior janela de transferências é a do Liverpool. Tá? O Liverpool traz de empréstimo o Ronald Araújo, que vem do Barcelona completamente criticado, e eu não sei se eu gosto tanto do Ronald assim, ainda mais como peça de reposição ao Konaté, que foi para o Real Madrid. E a gente vai ver, porque o Iraola ele tem muita questão da linha alta. E o Ronald Araújo sofreu linha alta com o Hans Flick. Então não sei se isso é tão bom, até mesmo o Van Dijk, pela idade, eu não sei se é dos melhores para jogar em linha alta, pode ser que o Iraola até mude essa condição, mas eu não gosto tanto da janela do Liverpool, até por essa compra, por esse empréstimo, por essa venda. Janela também que deixa o Robertson ir pro Tottenham, o Salah foi pro Trabzonspor. E eu nem vou entrar muito nesse assunto porque eu já falei em vídeos passados. E tem as contratações do Jaquet e do Vitor Munhoz, que possivelmente vão ser reservas nesse primeiro momento. E essa reconstrução do Liverpool eu estou realmente curioso porque eu quero ver o quanto o Iraola vai ser flexível. Ele é, tá? Mas numa função de que agora ele vai ter defensores que não funcionam tão bem em linha alta. A questão de que agora ele vai jogar em um clube, diferente do Bournemouth, que vai ter cobrança para jogar para cima dos adversários e não só esperar. Na temporada passada existem esses dados. O Bournemouth correu muito mais do que o Liverpool do slot, exatamente por essa necessidade de ir atrás da bola, de ser um time que não tinha tanta necessidade da posse. O Liverpool vai ter, e ele vai ser cobrado disso. A gente vê que o slot, campeão da Premier League na primeira temporada, foi muito cobrado logo em seguida. Na real, no finalzinho da primeira temporada, ele já é muito cobrado pela decadência do nível do time. Mas depois da questão Salah, enfim, a coisa piora demais para o ex-treinador do clube. Então, eu acho que o que mais importa é isso. É a gente ver quanto o Iraola vai ter o estilo dele e quanto ele vai ceder pelo elenco que ele tem, pelos jogadores que ele tem. Então, gente, do Big Six é esse. A gente tem um clube que vai ser favorito,
que vai brigar por essa Premier League, e a gente tem outros 5 que estão no processo de reconstrução. Vamos dar uma geral agora, passar por outros clubes, que eles são importantes também. Eu vou aqui em ordem alfabética, tá? Até para me ajudar, até para eu não me perder. Vamos falar de Aston Villa, que fez contratações boas e saídas, sendo que eu não sei se eu gosto tanto. O Aston Villa contratou o Mazambi, ganhou do Fulham e do Newcastle na negociação, e vai contratar o destaque suíço dessa Copa do Mundo. Jogador jovem, jogador que pode atuar pelo meio, pode atuar mais perto do setor ofensivo. Gosto bastante dessa transferência, tá? Veio do Freiburg. Foi até curioso que por um momento eu falei que o Manzambi não dura até o final da Copa. E eu lembro que eu mandei essa mensagem na fase de grupos, no grupo de amigos. Que o Manzambi não fica no Freiburg até o final da Copa. E ele dura nem 2 semanas. O Aston Villa contrata o João Gomes, do Wolverhampton, baita volante. E excelente para o João Gomes conseguir voltar, conseguir ficar, né, na Premier League. O Rogério do Atlético de Madrid traz o Garnacho de empréstimo e traz o Suzuki, né, o PSG contrata o Suzuki do Parma, emprestaria para a Juventus, mas acaba melando o negócio, ele acaba indo para o Aston Villa, que mais uma vez vai passar pelo processo de tentar esperar uma proposta do Dibu Martins, porque esse cara, desde a Copa do Mundo, tenta sair e ninguém consegue. Ele já tá com 33 anos e nos últimos 4 não veio nenhuma proposta para ele. Agora, mais do que nunca, por mais que a torcida seja agradecida, até por boas campanhas de Premier League do Dibu, a torcida agora já não aguenta mais essa novela e quer vê-lo fora do clube. E aí, quando eu falo da questão das vendas, né, o Aston Villa perde o Rodgers para o Chelsea, perde o Tielemans para o United e perde até o dinheiro para o Paris Saint-Germain. Então, são jogadores que estavam bem, ao meu ver. Tá? Eu não sei se o Aston Villa talvez poderia ter feito uma força para mantê-los. É claro que o Rodgers você tem uma questão financeira que pesa, né? E é aquilo, o Aston Villa passou as últimas 2 temporadas muito no fio ali do fair play financeiro. Inclusive o que o Unai Emery faz, principalmente no primeiro turno da temporada 25-26, é brilhante. Porque o Aston Villa tinha ali seus 20 atletas, tinha uma margem de contratação baixíssima, e ainda assim ele conseguiu manter o clube em competições, no primeiro turno, na verdade, ali brigando pela Champions, e o clube consegue ir para uma competição europeia. É todo o bom trabalho do Unai Emery, que venceu a Europa League na temporada passada, a UEFA Emery League, a Unai Emery League, e perdeu na Supercopa do PSG, jogando bem, tá? Jogando bem. Inclusive desse jogo, um fato curioso aqui é o gol do Aston Villa nessa final é marcado pelo Madio. Madio, que é um jogador que nasceu na Inglaterra, esteve fora do futebol inglês nos últimos anos, o Aston Villa contratou, só que ele não defendia a seleção inglesa, ele defendia a seleção de Luxemburgo. E a transferência não pôde ser concluída exatamente por isso, porque a FIFA proíbe venda de jogadores de menores de 8 anos que não atuem pelo país local. Então o Madio teve que novamente se naturalizar para jogar pela seleção inglesa, e aí agora a transferência foi concluída e já começou metendo gol em cima do PSG, e pode ser uma peça bem interessante para o Aston Villa nessa temporada. Bom, sobre o Aston Villa é isso que eu tenho a dizer. O Bournemouth. Cara, o Bournemouth perde o Areola, né? Dureza, perdeu o treinador. Contrata o Marco Rose, que é um nome conhecido, treinou o Borussia Mönchengladbach, treinou o Borussia Dortmund, treinou o Leipzig, que talvez seja o trabalho mais famoso dele. Não sei se vai ter a mesma personalidade do Areola, mas talvez o principal feito do Bournemouth foi ter mantido o Ryan numa briga tanto para o futebol saudita quanto para o Liverpool, pelo menos até agora ele permanece. Então a dúvida do Bournemouth é muito essa, é a gente entender como um elenco, mesmo que majoritariamente mantido, vai atuar sobre um treinador diferente. A gente tem o Brentford, que tem como principal contratação a chegada do Sangaré, tem a saída do Henderson, e o Brentford vai tentar passar pelo mais do mesmo na temporada. Não coloco o Brentford como uma briga para ser rebaixado, mas também não acho que talvez consiga uma vaga em competições de alto nível europeias. No final da temporada passada até brigou, né? Tinha uma briga ali muito grande entre Everton, Fulham, o Newcastle por um tempo, o Chelsea,
Brentford foi Bournemouth, Brentford conseguiu até se sair melhor do que imaginava. O Brighton vendeu, o Marek vendeu o Welbeck, também vendeu o Sarmiento, trouxe algumas contratações como o Vuskovic do Tottenham, o Costinha do Olympiacos, mas acho que é um Brighton que está perdendo um pouco daquele time que o deixou na Premier League. Aquela questão de você trazer jogadores muito novos, principalmente da América do Sul, mas também, sei lá, da Holanda, e depois de vendê-lo no valor maior. Eu acho que o Brighton não conseguiu se achar muito bem quando tentou sair. Eu acho que o Brighton, com dinheiro, perdeu um pouco da essência, perdeu um pouco até do futebol apresentado. Vamos para o próximo clube, o Coventry City, que retorna à Premier League depois de 25 anos, estava desde 2001 sem disputar a primeira divisão inglesa. É um clube que pode superar o Sunderland da temporada passada, se eu não estou enganado, que foi o clube que mais gastou ao ascender para a primeira divisão, com transferências. Então, como a gente está nessa possibilidade aí, para a gente ver como é que o mercado inglês é muito forte nos valores de transferência. E antes do Sunderland tinha sido um Southampton também. Então a gente tem essa força, a gente tem esse estímulo, na verdade, né, da FA para conseguir manter os clubes que ascendem para a primeira divisão nela e não se rebaixarem logo depois. Na temporada passada, quando o Sunderland e Leeds, posso estar sendo enganado, mas não vou lembrar agora. Mas na temporada passada a gente teve dois clubes que ascenderam da Championship 24 e 25 ficando, e já é um número absurdo, porque a gente tinha o 0, é só a gente ver por quanto tempo o Fulham, o Norwich acabavam ficando naquela gangorra, né? Então o Coventry gasta bastante para tentar permanecer. Crystal Palace a gente não tem muito a dizer, o que mais importa ali é a venda do Lacroix para o Chelsea. É um clube que possivelmente vai manter aquela sequência de ficar em toda a Premier League entre a 10ª e a 15ª colocação. O Everton também sem tantas novidades assim. Contrato Johnson do Crystal Palace, perde McNeil para o Crystal Palace. Contrato George do Chelsea. Vai jogar num estádio novo e não tem muito mais a dizer. O Fulham periga. Tá, o Fulham periga. Porque o Fulham pagou 40 milhões de Gonçalo Garcia. Perdeu o Luke, perdeu o Isa Diop para o Ipswich. Mas a chegada que vem do Real Madrid para o Fulham e que mais preocupa não é a do Gonçalo Garcia, e sim a do Arbeloa, né? É a troca de um trabalho longínquo, mas que de fato talvez estivesse chegando ao fim, do Marco Silva para a contratação do Arbeloa, inexperiente demais para assumir um clube de Premier League, tá? Não que o Fulham seja um grandioso clube de Premier League, não é que o Arbeloa estivesse dando um salto maior que a perna, mas para o Fulham, eu não sei se o Arbeloa é o melhor projeto. Eu não acho que ele tenha se mostrado o suficiente no Real Madrid para merecer uma vaga, sei lá, na primeira divisão da Inglaterra. A realidade é essa. Eu acho que o Arbeloa ganharia muito mais se ele tivesse a possibilidade de permanecer no Real Madrid. Não digo na equipe de auxiliar, porque o Mourinho tem o próprio time dele, mas talvez permanecer no Real Madrid em outra função, ou voltar para o Castilho, enfim, do que ir para o Fulham, que eu acho que não é tão benéfico para a equipe da Inglaterra. Hull City também ascende para a primeira divisão, volta a disputar a Premier League depois de 9 anos, foi 2017 o rebaixamento deles, com algumas transferências sim, mas nenhuma de tão importância, até porque é um clube que não tem muito a gastar. O Ipswich também com bastante chegadas. Nossa, eu posso até fazer a conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nomes contratados pelo Russia com valores de transferências que vão de 4 milhões de libras até 30 milhões de libras, a principal delas sendo o Enciso, né, atacante paraguaio que estava no Salzburgo e vai ter essa chance de atuar na Premier League, principalmente depois da Copa que ele fez. Então a principal questão do Ipswich é essa possibilidade de permanecer. O Ipswich até tem uma Premier League mais recente, né, de 2 anos atrás, então talvez seja dos três o que mais poderia, o que mais tem força, o que mais tem uma experiência para conseguir permanecer, apesar de que o Hull City, né, era um time que teve algumas sequências já no campeonato inglês com o nome Premier League, ou também na Barclays, né, Barclays Premier League. O Leeds United trouxe o Trafford como a principal transferência. Tá arrumando a casa, pode ser um time interessante nessa temporada, mas eu acho cedo ainda para avaliar o que vai acontecer. É óbvio que
cedo para todos, né? Mas eu acho que alguns clubes a gente já consegue ter uma amostragem maior pela pré-temporada. Indo pro próximo aqui, e talvez eu fique um tempinho nesse, seja o Newcastle. Por quê? O Newcastle para essa temporada vem sem o treinador, né? Que eu acabei de esquecer o nome e vou pesquisar ao vivo para vocês no vídeo. Eu lembro que o sobrenome dele é Ed Howe. O Newcastle não conta mais com o Ed Howe no comando do time, e por mais que tenha sido realmente um trabalho saturado na última temporada, é aquele nome que já estava, que tinha uma confiança pré-estabelecida, e agora o Newcastle perde não só um treinador, como perde praticamente toda a força de uma equipe, né? As 3 saídas do Newcastle em valores acima de 80 milhões são Tonali, Bruno Guimarães e Gordon. Então o Newcastle perde as 2 forças do seu grande meio de campo, Tonali e Bruno Guimarães, e também perde o Gordon, que foi, para mim, o melhor, não que tivesse tido muita disputa, mas o melhor jogador do Newcastle na última temporada, certamente o melhor, se a gente olhar para a primeira fase, para a fase de liga da última Champions League. Então é um Newcastle muito desfalcado, que fez contratações que não se justificam ou não fazem pensar numa grande temporada, que foi o Touré do Hoffenheim, o Dedich do Benfica, o Bambá do Mônaco, enfim. Nomes que não estão no mesmo nível dos jogadores que saíram. Então, para o Newcastle, eu projeto verdadeiramente uma temporada difícil, tá? É óbvio que você tem aquele fator complicado, que quando o dinheiro chegou no City, quando o dinheiro chegou no Chelsea, a Inglaterra talvez não estava muito preparada para isso. E já estava mais quando o fundo saudita chegou no Newcastle, isso pode ter prejudicado de fato o clube. Mas ainda assim, pelo valor das transferências que o Newcastle recebeu, fazer essa lista de contratações eu acho fraco. Tá, eu acho fraco. Ainda tem o Voltmade, né, que saiu, não tá nessa lista aqui. O Voltmade, se não me engano, tava cotado, né? Ele não saiu ainda, mas ele tava cotado para alguma transferência, inclusive com o futebol alemão. Então, não é que ele saiu ainda, mas ele está nessa possibilidade de sair. Vamos seguindo a lista e já estamos acabando, né? O Nottingham passou por uma temporada difícil, também tenta se reconstruir, trouxe o Diamandé do Sport, na hora o Diamandé que foi para o Real Madrid, é outro, e vendeu o Elliot Anderson. Também é mais complicado de dizer, acho que fica ali junto com o Leeds, que a questão talvez não seja contratações ou vendas, assim, muito mais conseguir arrumar a casa e sim conseguir manter um trabalho positivo. O Sunderland não fez contratações em valor, trouxe o Meunier custo zero, recebeu muitos jogadores de volta para o empréstimo, também com bastante saídas, mas eu acho que o fator do Sunderland é ter mantido um trabalho, ter mantido jogadores de uma primeira temporada boa. É óbvio que você tem com isso um certo envelhecimento do elenco, mas para o Sunderland isso pode acabar sendo positivo. A gente tem também, entre outros clubes, nenhum. Então, bom, gente, quase 50 minutos de vídeo, acho que eu fiz um bom resumo. Eu podia até trazer algumas coisas mais sobre alguns clubes, mas eu acho que o vídeo ficaria até maior. Sobre previsões, difícil fazer isso agora, mas eu acho que o Arsenal é o principal para brigar por essa Premier League e vai conseguir o bicampeonato nas mãos do Arteta. Acho que a gente volta a ter o Tottenham brigando por uma competição europeia, mas não uma Champions ainda. E apesar das reconstruções, eu acho que City, Liverpool e Chelsea também vão brigar. Tá? E possivelmente 2 desses 3 vão conseguir algo. Acho que o United se mantém num G5 para voltar para ir para mais uma Liga dos Campeões. E aí a gente vai ter aquela meiuca ali muito igual como foi na temporada passada, como normalmente é na Premier League, né? E aí briga para rebaixamento. Assim, fica difícil. Fica difícil dizer muito cedo, mas eu acho que o Coventry e o City tem pouca chance de permanecer. E o Ipswich talvez brigue ali com o Nottingham, com Leeds, com o Fulham. Acho que o Fulham pode ser esse terceiro time. É mais complicado porque é começo de temporada, mas eu acho que quando você mantém um elenco e você não consegue... e você já não tem um grande elenco, e a questão é dinheiro, mas também é interno, é mais difícil de você permanecer. E eu acho que para esses 3 clubes isso pode ser um fator contra. Nem sempre manter um elenco ruim, né? Para o Arsenal, manter a maioria do time pode ser muito bom.
Pode ser um bicampeonato. Para o Sunderland e para o Bournemouth, apesar do Bournemouth passar por uma mudança no comando técnico, também pode ser positivo, porque foram times que jogaram bola no campeonato passado. Mas para times que olharam muito mais para baixo, para a zona de rebaixamento, do que para competições europeias, manter o elenco pode ser um problema. Então bom, gente, agora 150 minutos de vídeo. Vou pedir para você deixar o like novamente, se inscrever no canal e ativar o sininho. A Premier League começa amanhã. Nesse ano a gente tem transmissões na ESPN, temos transmissões também no Disney Plus. E a novidade é que a Premier League também vai estar na Casa TV para todos nós acompanharmos todos os jogos do campeonato inglês. Eu vou ficando por aqui. Fui!